5 etapas para mudar da procrastinação para a realização. Procrastinação é uma palavra pouco conhecida, nem todas as pessoas conhecem essa palavra, mas todas as pessoas já fizeram isso em algum momento da vida, muitas continuam fazendo, porque procrastinação é um dos grandes problemas nos dias de hoje. Procrastinação é o hábito de adiar tarefas importantes e fazer aquilo que não é importante em seu lugar. Então você tem uma tarefa importante, ao invés de fazer essa tarefa importante, você faz qualquer outra coisa em seu lugar. Meio esquisito. Muitas vezes as pessoas confundem a procrastinação com preguiça. Outras dizem que aquilo é sinal de falta de disciplina, falta de força de vontade. Muita gente faz isso. No entanto, isso não ajuda. Classificar a procrastinação como preguiça, falta de disciplina, falta de força de vontade, provoca mal-estar na própria pessoa, causa baixa autoestima, faz com que a pessoa fique envergonhada. Afinal de contas, quem quer ser preguiçoso? Quem quer ser visto como alguém que não tem força de vontade, que não tem disciplina? Agora, além de não ajudar, essa abordagem não resolve absolutamente nada, porque as tarefas continuam sendo adiadas do mesmo jeito. Não adiantou nada. Então nós temos que entender melhor o que é procrastinação. As consequências negativas da procrastinação são bastante conhecidas. Quem procrastina trabalha mais. Mas como trabalha mais? Por quê? Se você deixou de fazer um determinado trabalho, fez alguma outra coisa em seu lugar, mais tarde você vai ter que fazer aquele trabalho que deixou de fazer. E esse mais tarde pode ser em cima da hora. Aí você vai ter que trabalhar, talvez além do horário, talvez tenha que trabalhar no final de semana, você não vai poder se divertir, você se torna uma pessoa mais ocupada, porque ocupa o seu tempo com aquilo que é importante, que precisa ser feito, mas também com um monte de coisa que não é importante. E com isso você produz menos. Você trabalha mais e produz menos. Esse é o pior. E causa muitos transtornos às pessoas à volta. Existem muitas pessoas que dependem do seu trabalho. E se você procrastina, essas pessoas vão acabar sendo prejudicadas. E a procrastinação causa prejuízos financeiros. Por exemplo, se você procrastina o pagamento de uma conta, pode ser que você tenha que pagar multas, juros. Você vai ser visto profissionalmente, sua imagem vai ser prejudicada. E, portanto, sua carreira pode ficar comprometida. Você pode perder negócios, prejudicar seus negócios. Imagine que você tem um orçamento a apresentar, você fica procrastinando e quando finalmente apresenta, já é tarde. O concorrente já levou. Pode causar problemas nos relacionamentos, você assume compromissos com outras pessoas e você não cumpre, isso vai acabar desgastando o relacionamento. Você sente culpa e vergonha por esse comportamento e muitas vezes a procrastinação é um dos motivos porque uma pessoa tem insônia, sente ansiedade. Bom, se tem todo esse problema, se a procrastinação é tão prejudicial assim, por que é que nós insistimos em fazer isso?
Por que é que nós insistimos em continuar procrastinando? Quem conhece um pouco de PNL sabe que existe um conceito em PNL que diz que todo comportamento tem um propósito. Independente da classificação que você dá a esse comportamento. Pode ser um comportamento condenável, pode ser um comportamento ruim, esquisito, estranho. Seja qual for o comportamento, ele sempre tem um propósito. Propósito para quem tem esse comportamento. E o propósito é, basicamente, resolver problemas. No entanto, procrastinação, ao mesmo tempo que resolve problemas, causa problemas ainda maiores. Ou seja, é uma solução que acaba virando um problema maior. Pense um pouco em uma tarefa que você está procrastinando. Pense numa tarefa que você está procrastinando. Qualquer coisa. Algum trabalho que você tem que fazer e você está procrastinando. E se você prestar bem atenção no que você sente ao pensar nessa tarefa que está procrastinando, você vai notar algum mal-estar físico, geralmente. Um frio na barriga, tensão nos ombros, respiração difícil, taquicardia, fraqueza, qualquer sensação desagradável. E a procrastinação permite você se afastar dessa sensação desagradável. Você fica livre dessa sensação desagradável. Então, nesse aspecto, procrastinação é uma solução. Claro, depois vem os problemas, mas naquele momento é uma solução. E o que poderia estar por trás dessas sensações desagradáveis? Basicamente, medo. Medo de perder tempo, dinheiro. Então tem aquela tarefa, você tem medo de que ao dedicar tempo naquela tarefa acabe sendo uma perda de tempo. Medo de ser criticado pelo resultado do trabalho, medo de ser rejeitado, medo de fracassar, de não dar conta, de não ser perfeito. Tem uma porção de medos que poderiam estar por trás do comportamento de procrastinação. Quando você procrastina, você já tem uma estratégia muito eficaz para procrastinar. Muitas vezes, você investe seu próprio tempo planejando como procrastinar, ao invés de planejando como executar uma determinada tarefa. Existem pessoas que passam horas, dias, planejando como fazer isso, inventando desculpas para entregar um trabalho atrasado. Para acabar com a procrastinação, para mudar esse comportamento prejudicial, nós podemos adotar essas 5 etapas. Reconhecer, decidir, classificar, criar nova estratégia e agir. Reconhecer. Reconhecer é o primeiro passo para resolver qualquer tipo de problema, inclusive procrastinação. Se você não reconhece, o problema não existe e, portanto, você não vai querer fazer nada a respeito. Então, reconhecer é tomar consciência do problema e também reconhecer que tipo de desculpas ou estratégias você está usando para procrastinar. Muitas vezes você está usando desculpas como falta de tempo, esquecimento. É
Também é importante identificar qual é a tarefa que você está procrastinando. Você precisa identificar a tarefa específica. A etapa 2 é decidir. Decidir se essa tarefa realmente precisa ser feita. Eu disse que procrastinar é deixar de fazer tarefas importantes, mas pode ser que essa percepção de uma tarefa importante pode estar equivocada. Talvez você já tenha ouvido falar na regra dos 80-20, ou princípio do Pareto. Essa regra diz que 80% dos resultados que você obtém graças a apenas 20% dos esforços. E diz também que 80% dos esforços contribuem com apenas 20% dos resultados. Então é importante saber se essa tarefa que você está procrastinando é uma daquelas que vão levar você para esses 80% dos resultados ou para 20% dos resultados. Ou seja, se é uma tarefa que exige muito trabalho, muito esforço para pouco resultado. Ou é uma tarefa que vale a pena porque pouco trabalho, comparativamente a outros, produz resultados bastante significativos. Então, se a tarefa for do tipo pintado aqui de verde, ou seja, uma daquelas poucas tarefas que realmente valem a pena serem executadas, porque trazem resultados bastante compensadores, então isso é uma tarefa importante que precisa ser feita. Por outro lado, se é uma tarefa que é desse grupo de tarefas em vermelho, onde exige muito trabalho para pouco resultado, então talvez seja o caso de você simplesmente eliminar da sua lista. Cortar de vez e esquecer. Bom, uma vez que você chegou à conclusão de que aquela tarefa é realmente importante e que precisa ser feita, é bom classificar qual é o tipo de procrastinação é o seu. Você procrastina por falta de motivação, medo do fracasso, medo do sucesso ou por rebeldia. Falta de motivação é, muitas vezes, confundida com preguiça. Falta de vontade, falta de motivo forte o suficiente para fazer. Então você não consegue perceber que aquela tarefa é realmente importante e que mereça ser realizada. O medo do fracasso é basicamente falta de autoconfiança. Você não confia no seu taco. Ou então você tem medo das consequências do fracasso. O que é que vai acontecer se eu fracassar? O medo do sucesso pode parecer um pouco estranho que alguém tenha medo do sucesso, mas na realidade é medo das consequências do sucesso. Quando você alcança o sucesso, junto com isso, pode vir uma série de coisas, entre elas, maior responsabilidade, maior cobrança, e você pode ter medo dessa responsabilidade, do peso da responsabilidade. Ou então, quando você tem sucesso, você se torna mais visível e, portanto, pode aumentar as chances de ser criticado. E você pode ter muito medo disso. Ou então, sucesso é alguma coisa que você ainda não experimentou, é um desconhecido, medo de lidar com o desconhecido. E, finalmente, a rebeldia. O que é que a rebeldia tem a ver com procrastinação? Rebeldia é um tipo de vingança. Se você passou uma boa parte da vida
obedecendo a ordens, na primeira chance em que você pode deixar de obedecer às ordens, você faz. Você diz algo do tipo, você não vai mandar em mim. Muitas vezes, quem está querendo mandar em você é você mesmo, e você não quer obedecer nem a si mesmo. As pessoas com esse tipo de problema têm uma tendência de justificarem sua procrastinação dizendo frases como, eu sei o que estou fazendo. Ou então, eu trabalho melhor sob pressão. São desculpas que elas dão para seu estilo de procrastinação. Bom, e então, onde é que você se encaixa melhor? Às vezes você se encaixa em mais de uma categoria. Mas onde está o principal? Será que sua procrastinação é devido à falta de motivação? Medo do fracasso? Medo do sucesso ou rebeldia? Uma vez que você identificou qual é o tipo de procrastinação, agora você vai montar uma estratégia para lidar com isso. Veja que você já tem uma estratégia muito eficaz para procrastinar. Isso você já tem, mas não é isso que você quer. Então você precisa criar uma estratégia eficaz para agir, ao invés de procrastinar. Como se desenvolve, como se cria estratégia, como se criam estratégias para lidar com procrastinação? Você usa ferramentas adequadas. PNL e EFT são muito eficazes para qualquer dos 4 tipos. O que muda é a maneira de usar para cada caso. Então vamos ver um exemplo bastante simples de procrastinação por falta de motivação. E aqui nós vamos aplicar uma técnica bem simples de PNL. Pense em uma tarefa simples que você vem procrastinando. Por exemplo, lavar pratos, ou fazer a declaração do imposto de renda, ou fazer um orçamento, ou apresentar um relatório. É algo que precisa ser feito gostando ou não. Você tem que fazer. O procrastinador tem uma tendência de focar na parte desagradável desse trabalho. O que nós chamamos de foco na tarefa. Então, o procrastinador vê como é desagradável fazer esse trabalho. Como é desagradável lavar os pratos, como é desagradável ter que preencher relatórios, coisas assim. E ele imagina como isso é desagradável e se desmotiva. Ele pensa como é desagradável fazer isso. E para isso ele visualiza, ele vê a imagem de si mesmo, todo desanimado, frustrado, revoltado por ter que fazer isso. E fala para si mesmo, como é chato fazer isso é uma perda de tempo, eu não deveria estar fazendo isso, eu gostaria muito de estar em outro lugar. E sentindo toda essa sensação ruim de fazer essa tarefa. E, claro, com isso você resolve deixar a tarefa para depois. Qual que é a estratégia alternativa? A estratégia para agir. Uma estratégia que se chama apenas faça. Tem coisas que você faz, independente de gostar ou não, você nem pensa. Você faz isso quase que automaticamente. A estratégia apenas faça
foca no resultado e não no trabalho. Então, qual é o aspecto positivo dessa tarefa concluída? No caso dos pratos, quando você tiver terminado o trabalho de lavar os pratos, você vai ter uma pia limpinha, cheirosa, cozinha organizada e você se sentindo bem. Vendo essa imagem, apenas fazem o que tem que ser feito, simplesmente focando no resultado. Então experimente. Pegue uma tarefa que está procrastinando. Escolha uma tarefa específica que você está procrastinando. Agora veja a tarefa concluída. Crie a imagem dessa tarefa concluída. Relatório entregue, pratos lavados. Veja a si mesmo com a tarefa concluída. Então, veja, coloque você ali nessa imagem. E veja você satisfeito por ter terminado o trabalho. E ouça a voz da satisfação. E sinta a satisfação. E sentindo essa satisfação de ter o trabalho concluído, simplesmente põe a mão na massa. Mãos à obra, faça o trabalho que tem que ser feito. E sinta a satisfação de realização, de ter o trabalho concluído. Sinta-se realizado. Para que isso funcione, ajuda bastante fazer um agendamento. Defina onde e quando você quer fazer isso. Você pode armar um alarme ou escrever um lembrete e colocar em algum lugar, marcar na agenda. E quando chegar a hora, você simplesmente faz. E mais uma coisa importante, não use força de vontade para fazer a tarefa. Use a inteligência ao invés disso. Use técnicas e métodos que funcionam. E se você tiver que usar a força de vontade, use a força de vontade para aprender essas técnicas e métodos.